Você, em alguma circunstância da vida, você já experimentou fazer um passeio socrático? Né? O que é exatamente um passeio socrático? Dizem que Sócrates, filósofo grego, passeava pelo centro comercial de Atenas, né? Observando aquilo que estava sendo colocado à venda. E quando era abordado por algum vendedor, ele simplesmente dizia: não, eu estou apenas observando quantas coisas existem no mundo das quais eu não preciso para ser feliz. É interessante. Seja bem-vindo a mais um Resumindo o Estudo. Hoje, a gerência de aquisições, do planejamento à gestão de contratos. Ora, no gerenciamento de projeto, nós devemos observar alguns processos. Né? Quais são esses processos exatamente? Planejamento das aquisições, planejamento das compras, preparação das aquisições, obtenção das propostas, seleção de fornecedores, administração dos contratos e, por fim, encerramento do contrato. Ok? Vamos então ao planejamento das aquisições. Planejamento das aquisições, né? Basear-se na declaração de escopo, na descrição do produto, na disponibilidade de recursos, nas condições de mercado, nas restrições, nas premissas e em outras saídas de planejamento como cronograma, estimativa de custo, etc. Ou seja, nós precisamos saber a descrição do produto ou serviço que nós devemos entregar em cada uma das atividades. Nós precisamos saber da disponibilidade de recursos, se temos um orçamento muito apertado ou se nós temos, por exemplo, um orçamento mais tranquilo, mais folgado. Né? Isso vai limitar, evidentemente, o processo de aquisição. Nas condições de mercado, né? Dependendo da época do ano, por exemplo, nós podemos ter uma condição diferente de mercado, subindo ou caindo o preço desse ou daquele produto e serviço que a gente precisa adquirir. Nas restrições, né? De repente, a empresa contratante do projeto já coloca alguma restrição. Eu não quero um produto dessa marca, ou eu quero exatamente dessa marca, ela restringe um pouco o nosso campo de ação. Nas premissas, né? Na política da empresa, os princípios que o projeto traz, o que a gente pode ou não pode. E entre outras saídas também, né? O prazo que a gente tem, o cronograma, né? E nas estimativas de custo, né? Ainda dentro de planejamento, nós temos que nos valer das ferramentas técnicas, como essa que está em inglês, Make or Buy, que significa ou nós vamos fazer aqui ou nós vamos comprar. Em muitas situações, fica muito melhor a gente fazer, fica mais barato a gente fazer no âmbito do projeto. Em outras situações é muito mais prático, muito mais rápido e às vezes até muito mais barato que a gente compre isso pronto. Numa avaliação especializada, em algumas situações nós precisamos até mesmo contratar um especialista para avaliar uma condição. E na seleção do tipo de contrato, porque dependendo do tipo de contrato, nós vamos ter evidentemente reflexo no custo do projeto ou da atividade. Ainda dentro de planejamento, nós devemos ainda descrever como o processo de aquisições será gerenciado. Quem irá comprar? O departamento de compras ou a equipe de projeto? Quem é que vai gerenciar esse processo de compra de maneira que não falte recursos no momento que a gente precisa, o recurso que a gente precisa, na qualidade que a gente precisa, no momento que a gente precisa. Definir o processo de aquisição. Nós precisamos definir um fluxo, um processo de como vai funcionar essa aquisição. Quais são os documentos necessários para executar essa aquisição, quais são as autorizações previstas, enfim, precisamos definir esse processo. Ainda dentro de planejamento das aquisições, a declaração de trabalho nós vamos precisar. Seria a especificação do trabalho a ser desenvolvido, com detalhes que permita os potenciais fornecedores avaliar se são ou não são capazes de atender e corresponder às expectativas. Ou seja, precisamos especificar exatamente características técnicas, características do produto ou serviço que nós estamos contratando. E deixar isso bem claro, para que o fornecedor tenha condições de avaliar se tem ou não condições de atender, né, esse pedido. Aí depois passamos para a preparação das aquisições, que seria preparar os documentos necessários para o processo de licitação. Ou seja, quais são os formulários que os fornecedores deverão apresentar, né? Deixar isso público para eles, a declaração de trabalho, com todas as especificações, quais serão os critérios de avaliação, né? Como é que nós vamos selecionar a proposta de cada um deles, para que
eles possam também apresentar essas propostas de forma adequada. Depois nós passamos para a obtenção de propostas, né? Uma vez que os fornecedores preencheram aqueles requisitos, preencheram a documentação, apresentaram, né? Nós vamos obter essas propostas. Ou seja, seria a realização de reuniões de licitação com os fornecedores potenciais antes da preparação da proposta, ok? Vamos obter essas propostas e em muitas situações nós vamos ter que nos reunir com esses fornecedores. Publicar em anúncios de jornais, em algumas circunstâncias, vamos precisar de anunciar isso. E obter a obtenção da proposta propriamente dita, que seria receber essas propostas preenchidas pelos potenciais fornecedores. Uma vez que nós recebemos essas propostas, nós partimos então para a seleção dos fornecedores. De acordo com os critérios que nós estabelecemos lá atrás, nós vamos avaliar, né? Então, avaliação conforme critério previamente estabelecido, obedecendo, evidentemente, às políticas organizacionais. E aí vai envolver, evidentemente, também as negociações, né? A negociação contratual, né? Não é porque o fornecedor apresentou esse preço que eu não posso, que esse preço esteja travado, que eu não posso negociar. Condições de pagamento, entre outras coisas. Ainda dentro da seleção, sistema de ponderação, eu posso estabelecer, por exemplo, um sistema, pode ser até mesmo numa planilha, né, de Excel, como é que eu vou ponderar cada uma das partes da proposta, né? Que método eu vou usar para quantificar, por exemplo, dados qualitativos. Em muitas situações existem questões que não são mensuráveis, a gente não consegue medir. Como é que eu vou quantificar isso, né? Preciso estabelecer então um sistema de ponderação. Sistema de classificação, né? Como é que eu vou classificar esses fornecedores? Como é que eu vou classificar as propostas apresentadas por eles? Estimativas independentes. Então, cada empresa, cada gestor de projeto pode desenvolver a sua estimativa, a sua maneira, o seu jeito de avaliar, ok? E, por fim, a elaboração de contrato, né? Uma vez selecionado o fornecedor, vamos elaborar o contrato. Uma vez elaborado o contrato, assinado as partes, né? Como é que nós vamos assegurar que o desempenho do fornecedor esteja adequado aos requerimentos contratuais? Aquilo que nós colocamos em contrato, que nós acertamos, que nós acordamos com eles, com o fornecedor, como é que nós vamos garantir que ele cumpra de fato aquilo que nós acordamos? Uma atenção também especial à documentação e às condições relativos a requisições e controles de mudança de contrato, relatos de performance e sistema de pagamentos. Em muitas situações, nós vamos precisar requisitar algumas modificações. Imagine, por exemplo, que o fornecedor executou uma atividade dentro daquilo que foi contratado e essa atividade talvez não tenha saído a contento ou não tenha obedecido tanto aquilo que foi planejado. Como é que nós vamos solicitar essas mudanças, né? Requisitar essas mudanças? Em algumas situações a gente precisa solicitar essas mudanças da atividade, mudanças até mesmo no escopo do projeto, né? E em algumas situações vamos efetuar mudanças até mesmo no contrato, fazer algum aditivo de contrato, né? Como é que nós vamos relatar a performance do fornecedor, do executor naquela atividade, né? Precisamos ter um relato dessa performance e estabelecer um sistema de pagamento. Uma vez concluída cada uma das etapas, como é que vai executar esse pagamento, né? E por fim, o encerramento de contrato, ok? Esse encerramento pode se dar através de reunião de todos os documentos utilizados, como por exemplo o cronograma, os aditivos de contrato, as mudanças contratuais que foram efetuadas, né? Promove-se aí uma auditoria com o intuito de identificar os sucessos e as falhas do projeto. Os sucessos são importantes, as falhas também, identificar as falhas também são importantes, porque elas fazem parte do aprendizado que vai ficar para futuros projetos, ok? O arquivo do contrato, né? Uma vez que houve a aceitação formal, ou seja, todas as partes envolvidas aceitaram aquilo que foi executado, né? O arquivamento do contrato. E, evidentemente, existem alguns encerramentos que são precoces, né? Mas aí seria um caso especial. Imagine, por exemplo, um fornecedor que não está, de fato, honrando o contrato, não está honrando o prazo, não está honrando aquilo que foi combinado, acordado.
e o encerramento de contrato é previsto. Isso pode acontecer, mas como eu disse, é um caso especial. Ok? Lembre-se então, essa apresentação é apenas um resumo do tema e ela não deve ser considerada como sua única fonte de estudo. Participe, tá? Leia o material, participe, faça, realize todas as atividades propostas. Ok? Um abraço, é sempre um prazer estar com você. Até a próxima.